da reunião hoje da ASAP, que é a Associação dos Advogados Públicos ou Publicistas do Estado do Piauí, uma entidade que já vem se engajando nessa luta há mais de 3 anos e agora, no ano de 2017, consolidou-se mais ainda esta entidade bem representativa. Nós estamos aqui com vários membros da diretoria e com o presidente também, obviamente, Dr. Raimundo Júnior, advogado que trabalha diuturnamente, como todos os membros e sócios dessa entidade, na vida pública, que não é fácil ser advogado na vida pública, Dr. Raimundo Júnior. Não é fácil realmente. Primeiramente, agradecer a visita do Pauta Judicial, né, dizer realmente que a associação vem congregar diversos advogados e advogadas que militam na área pública, né, dizer inclusive que a ASAP hoje ela está iniciando sua vida a despeito de essa congregação de advogados já se fazer presente há alguns anos, né, com vários escritórios de advocacia e representantes de escritórios de advocacia que militam estritamente, né, na área pública, que tem toda a expertise na área e que buscam nada mais do que a defesa das nossas prerrogativas na condição de advogados públicos. Quem pode ser membro dessa entidade? Todo e qualquer advogado que milite na área pública, inclusive procuradores, né, dos diversos municípios ou procuradores do Estado. A ASAP ela não é uma associação voltada especificamente àqueles que exercem a advocacia pública, mas àqueles que a exercem, inclusive na condição de procuradores. Então, o procurador, mesmo concursado ou não do município, claro, pode chegar e se... Claro, nós não temos problema algum. Aliás, eu acho que é chegado o momento, sabe, Telcir, de os procuradores concursados e aqueles que militam na condição de advogado e exercem algum tipo de assessoria para os municípios ou para o Estado, enfim, para órgãos da administração pública, chegado o momento de se exercer um esclarecimento do trabalho que um procurador exerce e que às vezes os escritórios de advocacia exercem. Não há nenhum enfrentamento nessa questão, tanto que a ASAP ela também vai ser criada e na composição nós teremos alguns procuradores. Para se filiar, pode procurar onde? Como? Endereço eletrônico? O senhor pode passar aqui para... Inicialmente nós estamos criando algumas situações envolvendo a ASAP, inclusive a título de página e tudo, mas quem quiser se filiar inicialmente pode nos procurar, pode procurar o Dr. Carlos Iuri, que é o secretário da associação, pode procurar o Dr. Marconi, que é o tesoureiro da associação e que vem ajudando nesse trabalho. Vocês estiveram recentemente, inclusive na Ordem dos Advogados, fazendo uma defesa aí das prerrogativas dos advogados publicistas. O que está faltando para ter mais esse respeito, digamos assim? Eu vou passar aqui a palavra a um valoroso colega da advocacia pública, um dos nossos maiores representantes na área, inclusive um dos quadros mais representativos da advocacia perante o TCE, foi inclusive quem nos liderou nessa visita ao AB, uma visita que ocorreu na quinta-feira, que é o doutor Germano. Ô, doutor Germano. Bom dia, Telcir, bom dia a todos e a todas. Essa visita ao AB, ela representou para a gente, justamente como falou o nosso presidente, Raimundo Júnior, diante de determinados questionamentos que estavam sendo feitos por diversos órgãos, diversas entidades acerca da contratação desses advogados que militam, que trabalham efetivamente, que é um trabalho que ele exige sacrifício, ele exige toda uma demanda por parte não só do profissional, como do seu escritório, para resolver esses problemas relacionados aos municípios. E fomos à OAB buscar a defesa das prerrogativas da contratação desses advogados que militam nessa área. Nós temos uma situação a nível nacional já consolidada acerca da possibilidade de contratação desses profissionais que militam na área do direito público. Nós temos, inclusive, manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falando da possibilidade, da legalidade da contratação desses profissionais. O próprio Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público, também se manifestou já favorável a essa contratação, inclusive ratificada aqui pelo Ministério Público do Estado do Piauí. E nós vimos
que não está sendo respeitado na íntegra essas orientações e essas determinações, o que acaba por fragilizar a atuação do advogado publicista na área. Então fomos buscar na OAB, que é a responsável por representar os advogados na busca pelo respeito e pelas suas prerrogativas, para que a gente pudesse ter essa segurança e o respeito por todos aqueles que trabalham, que possam trabalhar com segurança e possam realmente ajudar os municípios no desenvolvimento do Estado, ajudar os municípios a receber recursos, seja buscando tirar os municípios da inadimplência via judicial, seja orientando os gestores como realizar os procedimentos da maneira mais correta. E para que isso ocorra e possa fluir da melhor maneira possível, os advogados que militam na área, eles precisam ter essa garantia. A garantia de que nem o gestor que o contratou, Teocílio, e nem o advogado venha a responder por violação a nenhuma determinação legal. Por quê? Porque a própria lei possibilita essa contratação do advogado, que é um serviço especializado. Não é todo mundo que consegue fazer diante das peculiaridades da administração pública, certo? E tem também a questão relacionada à confiança, porque, quer queira ou não queira, quem responde sempre é o gestor que fez a contratação, e ele precisa ter ao seu lado aqueles profissionais que ele sente segurança para poder desenvolver sua atividade ali, a questão da gestão pública. Então foi por isso que nós fomos buscar da OAB que encampe essa briga pela defesa das prerrogativas, pelos direitos dos advogados de militarem com segurança nessa área. Ó, nós já ouvimos aqui 2 homens, agora a vez da mulher. A entidade também já tem a representatividade feminina. Muitas advogadas, doutora Andréia, já também nessa questão da vida pública aqui, da advocacia pública. Sim, Teocílio, nós mulheres, nós precisamos desse espaço, inclusive nessas entidades. Hoje em dia, o debate acerca da participação da mulher na OAB, nas associações e na advocacia como um todo, ele deve ser permanente. Certeza. Hoje nós somos quase 50% das inscritas, né, nos quadros da OAB. Então não há como uma entidade funcionar sem a participação de mulheres. E a nossa associação, ela resguarda esse direito às mulheres que atuam na área. A cada dia novas profissionais da advocacia têm enveredado por essa militância da advocacia pública, que não é fácil. Para os homens não é fácil, para as mulheres muito menos. Porque nós precisamos nos deslocar, viajar para atender os nossos clientes. E isso demanda um esforço grande. Mas nós somos capazes, né? Nós estamos preparadas para estar atendendo, já advogadas com muitos anos de experiência, né? Assim como os nossos colegas. E nós agradecemos, né, os espaços que nos são abertos, não só como uma forma de reconhecimento, porque nós mulheres nós não precisamos de reconhecimento, nós precisamos de igualdade, nós precisamos que todos estejamos ombreados lado a lado, não à frente ou atrás de homens, mas lado a lado. A nossa experiência aqui é a mesma, né? O nosso tratamento é o mesmo, e o respeito que nós queremos também é o mesmo. E aqui as mulheres podem vir, as advogadas podem, né, associar-se a nós nessa luta, porque ela é permanente e ela precisa avançar muito. E aqui elas tenham certeza que terão esse espaço. Presidente, mas a diretoria é grande e cada um tem uma atividade aqui. É descentralizada, então, as ações. Não, é descentralizada, como eu disse a você no início. Aqui nós temos assim, um pequeno grupo, um diminuto grupo, né? Porque nós temos vários sócios fundadores, pessoas, inclusive, repito, representativas da advocacia piauiense. Eu queria, inclusive, que o Yuri, que é o nosso secretário, né, ele falasse um pouco desse aspecto jurídico também, auxiliando aí o doutor Germano,
e na condição, inclusive, de pessoa que levou o nosso requerimento à ordem, um requerimento que foi calcado justamente nessas questões, né, doutor Igor? Exatamente, presidente. Olá, o Teocílio, a quem está assistindo essa entrevista. A gente tem que esclarecer que o fato da associação ter sido constituída foi exatamente para levar a defesa, a estabilidade, a advocacia ao advogado que milita na área pública, né? Hoje a gente tem o STF praticamente consolidando o posicionamento de que a contratação por inexigibilidade é perfeitamente constitucional. Existe um recurso extraordinário de número 656558, em que já está se formando o posicionamento de que só há problema na contratação por inexigibilidade quando ficar comprovado que ela foi feita com dolo ou com culpa, isto é, o gestor utilizou dessa contratação para desviar recurso, para se locupletar de alguma forma, contratando um profissional sem qualificação, esse tipo de coisa. Mas o fato é que tudo se encaminha para que a contratação dos advogados pelo setor público, por prefeituras, por câmaras municipais, tenha essa pecha de constitucionalidade, porque está exatamente previsto na lei. Então, o nosso trabalho dentro da associação é exatamente isso, de orientar o advogado, de dar subsídios ao advogado que milita na área e facilitar o contrato dele, o contato dele com os órgãos de fiscalização. Então, não faz medo ninguém adentrar a advocacia pública nos municípios, nas câmaras municipais, em relação a essa questão da criminalização, porque tentaram fazer isso, né, presidente? Verdade. E de forma alguma, né, inclusive sobre esse aspecto, nós temos uma diretoria jurídica no âmbito da associação. O diretor jurídico, inclusive, é uma pessoa conhecida de todos nós, da advocacia piauiense, que é o doutor Ian Guimarães, né? Nós estamos concentrando algumas defesas, né, de advogados que têm problema na área, no sentido, inclusive, de termos essa sedimentação de entendimento aqui no Piauí também. E dizer para você que nossa associação ela é tão eclética que nós temos advogado e contador publicista. Um dos nossos maiores exemplos aí dentro da associação é o nosso tesoureiro, o Dr. Mário Marconi. Ele é contador da área pública e é advogado da área pública. Tem uma ampla atuação também, representatividade no âmbito do TCE, justamente por uma dupla responsabilidade. Uma dupla responsabilidade. Eu queria aqui agradecer ao Teocílio, ao Pauta, dizer logo que seu programa é cintilante, lógico, que a gente fica muito honrado em receber aqui na nossa associação e ratificar as palavras aqui do nosso presidente, dos meus pares, da nossa querida e advogada, representante aqui da mulher. Mas, Jacir, eu quero, assim, dizer que, na qualidade de contador também, eu não só sou eu que sou contador aqui, não. A advocacia pública, essa advocacia voltada ao Tribunal de Contas, que é um tribunal organizado, diga-se de passagem, que as demandas elas andam muito rápidas, exige de nós, colegas advogados, publicistas, de todos os publicistas do estado do Piauí, uma interação com os relatórios, que, diga-se de passagem, presidente, um relatório extenso quando vem para se fazer uma defesa. Está aqui o doutor Germano, que pode ratificar essas palavras. São denúncias que o publicista defende no tribunal dos órgãos, nas prefeituras, as representações, as defesas dos relatórios das defensas, que são defesas técnicas que exigem desses advogados publicistas uma especialidade, um conhecimento. Então, por conta disso, também os recursos, que são vários recursos que tem no Tribunal de Contas. Então, há uma gama, atos administrativos, como de admissão de pessoal, que o advogado publicista tem que dar o parecer, que o advogado tem que fazer o recurso, atos de demissão também das prefeituras e dos órgãos, tudo isso passa pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E, ratificando as palavras do doutor Germano, essa questão da confiabilidade, da especialidade e da afinidade que tem esses advogados no Estado, que militam nessa área, e como já disse nossa querida doutora Andréa, que a gente viaja muito. Às vezes, assim, e aí o Yuri, doutor Germano, doutor Igor, doutor André, todos aqui, nós passamos mais tempo viajando
atrás de documentos para que nossa defesa seja uma defesa consistente, dando aquele subsídio, dando aquele apoio para que possamos demonstrar a maior veracidade da defesa do que em casa ou nos escritórios. Nós somos uns verdadeiros desbravadores desse Piauí. Nós viajamos de norte a sul, de leste a oeste, incansavelmente. Então, por isso, eu fico muito à vontade. Eu sou contador, como já disse o presidente. A gente tem um conhecimento dos relatórios, mas é modéstia da parte dele também, porque todos os publicistas hoje estão aptos, aqueles que militam e que são aqui da associação, e os outros também que não são. Eles conhecem a fundo essa questão técnica. Com isso, a gente fica muito à vontade em falar da associação e, no mais, é pedir o apoio incondicional, principalmente da nossa ordem dos advogados, para não acontecer esse tipo de discriminação com a gente. A ordem te dá apoio, presidente. Em relação à ordem, Talcídio, nós tivemos uma reunião na quinta, né, com o presidente da OAB, os Cucas. Eu inclusive manifestei aos meninos numa reunião após essa reunião que entendi tratar-se de uma reunião salutar, né? As deliberações que foram tomadas na reunião, no sentido de defender as nossas prerrogativas, foram, num conceito assim amplo, foram favoráveis, né? Nós entendemos que a ordem, se realmente abraçar e encampar as ideias que foram sugeridas na quinta, ela vai nos prestigiar e vai nos dar um grande apoio. E eu queria, inclusive, aqui para finalizar, Talcídio, falar aqui do Igor, que eu costumo dizer que é o advogado público, sofre com algumas situações, né? Porque nós temos assim, Talcídio, um trabalho silencioso, né? E às vezes esse trabalho silencioso ele não aparece. Verdade. Né? Todo mundo acha que o advogado público, se não tiver feito uma petição, se não tiver feito determinado requerimento, ele não trabalhou. E eu costumo dizer que o Igor é um grande representante da advocacia pública e, salvo engano, eu teria assim a petulância dele de dizer que entre os desbravadores citados pelo Marconi, ele é aquele que é o maior desbravador, é o que mais roda, é o que mais está próximo, é o que vai mais, viaja quase que diariamente. E aí eu queria que o Igor falasse inclusive sobre esse trabalho, né? De ir, de participar, de estar próximo. Assim, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade aqui à ZAP, né? A gente está muito bem representado pelo doutor André aqui na Seara Feminina e por todos os advogados aqui presentes, que são todos militantes realmente. Como o doutor André disse, iniciou dizendo essa questão da viagem sempre, o Marconi salientou bem que somos desbravadores, isso é uma realidade. Nós encontramos, quando começamos a advogar em municípios assim, que se transforma a gestão, que se muda a gestão, muitas vezes a gente encontra municípios devastados, sem documentação, sem legislação. Você tem que começar do zero. Ou porque o gestor anterior não deixou a documentação, ou porque por falta de organização mesmo da municipalidade não existia. Então o advogado ele só não milita na área pública em audiências, como o doutor Raimundo Júnior disse, em tribunais, ele milita diariamente nos municípios. Advogado público ele não advoga em Teresina somente, ele advoga nos municípios. Não adianta um advogado trabalhar em Teresina e representar um município no sul do estado e seu escritório não prestar serviço diretamente lá. Então, todos os escritórios hoje publicistas, que temos uma gama de advogados, todos capacitados dentro de cada escritório, com várias especializações, nós não representamos apenas as ações públicas, simplesmente o direito público, simplesmente dito e discutido em ações judiciais. A gente tem que se dedicar dando pareceres escritos, muitas vezes, quase na maioria das vezes, pareceres por telefone para tirar dúvidas, para evitar erros que viriam a trazer uma demanda judicial ao município, entendeu? Abertura de procedimentos administrativos disciplinares, que isso não chega à esfera judicial, né, por conta de contratações irregulares nos municípios, que causam um problema, um dano erário muito grande, porque alguns servidores foram admitidos no quadro pessoal do município de forma completamente irregular, ocupam irregularmente vários cargos. Então, essa demanda administrativa, que não é sentida nem vista pelos órgãos de fiscalização, muitas vezes,
Isso tem que ficar muito bem claro, que isso é feito por esses escritórios que têm sim a expertise hoje no mercado. E que isso demanda. Trocando no miúdo, o advogado publicista, no mínimo, é um clínico geral do direito. Praticamente. O advogado publicista, ele se não é um clínico geral, ele tem que estar preparado para enfrentar de A a B, a E, a F, enfim, os mais diversos problemas que podem aparecer no âmbito de um município. Ou seja, só tem uma definição para o advogado publicista, ele é um forte. Perfeito. Nada mais do que isso, ele é um forte. Então, um advogado sertanejo, Sertanejo. fortíssimo. É basicamente um peão, que é o famoso Pronto para tudo, né? pronto para todo, quem é mesmo que usa o de Pau para toda obra. ponto de corte, viu? É o, como é que é mesmo? É o nosso sertanejo, é aquele que usa o seu terno como um gibão para poder fazer a defesa do seu cliente. Na acepção da palavra, o advogado sertanejo está representado hoje pela simplicidade dessa camisa. Sem ideia. Pauta judicial, que agradecer, portanto, aqui a presença dos senhores e da senhora, advogada Andréia, e dizer que nós vamos acompanhar a luta de vocês, passo a passo, e nos colocar aqui à disposição. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos vocês.